classe operária não levasse a revolução até o fim. Quer dizer, se ficasse comprovado depois de tudo que a gente discutiu e analisou, que a classe operária não é classe histórica. O socialismo é uma fantasia. Não existe uma classe social cujo desenvolvimento é o socialismo. Como disse o Engels, o comunismo é o aprendizado das condições de libertação da classe operária. A classe operária não quer se libertar. Ela quer permanecer escrava, então o mundo vai afundar na barbárie, porque os donos de escravos não conseguem sustentar a situação de forma nenhuma. Então não é assim. Nenhum partido revolucionário pode colocar essa alternativa. A alternativa é o socialismo. E ponto final, é mais nada. Por quê? E por quê? Porque nós não somos acadêmicos. Nós não somos futurólogos. Nós somos um partido de luta. E a nossa luta é para derrubar o capitalismo, implantar o socialismo, e nós acreditamos nisso firmemente. Por isso, nós, como partido, sobrevivemos e, inclusive, nos fortalecemos durante as reviravoltas da crise capitalista. O regime capitalista é um regime condenado. E o futuro da humanidade é o socialismo mundial, é a expropriação da burguesia, é o fim do capitalismo e o fim da exploração do homem pelo homem. É isso que nós temos que dizer. E não ficar com essas baboseiras de que o mundo pode ir para cá e pode ir para lá. O mundo vai, nesse sentido, para onde a classe operária dirigir a sua luta. E a gente tem que dirigir a luta para o socialismo. E não ficar pensando em possibilidades acadêmicas. É a hora da luta pelo socialismo, da luta pela revolução proletária e da luta pela ditadura do proletariado. Esse é o único caminho. Obrigado. Bom, agora a gente vai abrir para quem quiser fazer alguma pergunta. Aí é só levantar o braço. A crise capitalista, ela é generalizada, né? Os países mais adiantados, Estados Unidos, na Europa agora está se agravando, né? Hoje eu vi uma notícia aí que mês passado a produção industrial na Europa caiu mais de 5%. Quer dizer, a tendência, os números estão cada vez piores, né? As previsões são cada vez piores. Que haveria um crescimento ano que vem de 1%, agora já estou pensando de menos 1%, provavelmente vai para os Estados Unidos no ano que vem já existem previsões de menos 3%, provavelmente vai ser pior que isso. Agora, o proletariado desses países mais desenvolvidos, europeus, americanos, estariam na frente, teriam mais condições de uma postura revolucionária, de um movimento revolucionário, de alterar o quadro, de conseguir uma reação mais forte que os países subdesenvolvidos, os países emergentes, né, hoje chamados emergentes. A classe trabalhadora na Europa está muito mais preparada, não deve, isso não é mais possível ocorrer na Europa que na América Latina, por exemplo, ou na Ásia, na África. Mas assim, curiosamente, essa é a impressão que dá, né? Nós sempre fomos contra a tese de que a Europa, os Estados Unidos, não, a classe operária não era revolucionária, não havia revolução e tal, e a revolução se daria na América Latina, porque justamente
na América Latina, na África, no Oriente, porque justamente havia muito mais comoção social. Nós sempre entendemos que isso daí era uma manifestação de uma crise que, surgida do centro capitalista, se desloca para a periferia e tende a voltar para a periferia. Eu acho que, nesse sentido, eu não sei se o correto seria dizer que a classe operária europeia e norte-americana está mais preparada. Sim, a verdade é que ela é maior, mais forte, mais politizada, embora tenha uma série de traços de conservadorismo que foram desaparecendo nesses últimos 20 anos, mais ou menos, e, portanto, o potencial revolucionário dela é muito grande. O que eu acho é que a crise, ela vem forçando, e ela vai forçar ainda mais, agora muito mais rapidamente, uma transformação interna na classe operária. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente vê que uma boa parcela da classe operária norte-americana é composta por trabalhadores dos países de língua espanhola, do Brasil e tal. Já não é mais aquela classe operária da época do welfare state, que tinha todas as regalias, etc. Vem perdendo isso daí acentuadamente. É uma transformação da classe operária. Transformação necessária, né? Impulsionada pela crise. Então, uma das grandes preocupações dos governos europeus no pós-guerra foi justamente conter a revolução proletária. Né? Quando a guerra termina, a guerra mundial termina, a Inglaterra, que é um país vitorioso, um país derrotado. O governo conservador do Churchill cai e entra o governo trabalhista, se não me engano, Macmillan, né? O governo trabalhista, ele promove uma política que visa exatamente a conter a revolução proletária. Ele estatiza uma boa parte da economia britânica, que não se aguentava mais, para evitar o colapso. Ele cria toda uma rede de assistência da classe operária para controlar a revolta operária, etc. E tal. Isso daí estabeleceu um padrão para a classe operária europeia por um período curto do ponto de vista histórico, mas longo do ponto de vista nosso. Isso tem que ser totalmente desfeito, lógico, tem que haver uma transformação. Essa transformação está em curso. A gente viu, por exemplo, a rebelião dos argelinos em Paris, tá? A composição dessas classes operárias mudou, há um empobrecimento da classe operária mundialmente, há muito desemprego. Isso daí vai levar a grandes lutas sociais. Eu acho até que, de um ponto de vista geral, a situação está madura para essas lutas sociais. Nas lutas e sob o fogo da crise econômica, eu acho que a classe operária europeia e norte-americana vai se erguer como um fator decisivo na luta da classe operária mundial, que teria que ser mesmo. Assim como, por exemplo, a Revolução na América Latina teria que ter em primeiro lugar a classe operária brasileira, que é a maior, a mais poderosa, e não a classe operária do Equador, que é pequenininha. No mundo todo teria que ser os Estados Unidos, teria que ser a Europa. Nós não podemos esquecer também a classe operária da Europa do Leste, que foi brutalmente atingida pela crise, na Rússia, etc. e tal. Também é um fator decisivo. Agora, uma coisa que é interessante, eu acho, na crise, é não apenas o fato de que a classe operária europeia e norte-americana tende a se colocar em movimento com muita força, como que a classe operária, ela é hoje efetivamente um fenômeno gigantesco do ponto de vista mundial. Por exemplo, na crise de 29, a classe operária sul-americana era pequeniníssima, uma mixórdia de classe operária, uma merreca. Agora não. A classe operária brasileira, por exemplo, será, sei lá, várias vezes maior do que a classe operária russa na época da Revolução de 1960. Quer dizer,